Tudo jóia, terceiro ano? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula nossa de física. Espero que todos vocês estejam muito bem, com muita saúde, seus familiares. Aí a gente vai aprender um pouquinho nesta aula a respeito da associação de resistores em série e em paralelo, que corresponde também à primeira e segunda semana do plano de estudo tutorado PET, né, do estado de Minas Gerais, no volume 4, neste mês aí de setembro de 2020. Espero que todos vocês possam, né, aproveitar bastante a aula. A gente, inclusive, vai fazer alguns exercícios básicos, inclusive com algumas animações também, e espero que vocês possam, né, curtir um pouquinho e aproveitar bastante este momento, ok? Então, vocês estão vendo o compartilhamento da tela, estão me ouvindo direitinho? Então, vamos lembrar um pouquinho. Vamos voltar à aula anterior sobre os resistores, né? Então, ó, nós vimos nas aulas anteriores o conceito de resistor, a lei de Ohm, a potência dissipada por um resistor e a grandeza resistividade. Resistor, lembrando, turma, é um elemento do circuito que consome a energia elétrica e a transforma em energia térmica. Dizemos que esse resistor dissipa energia elétrica, ou seja, isso é o chamado efeito Joule. Quando parte da energia elétrica que atravessa esse componente do circuito elétrico é convertida em forma de calor, então nós temos o chamado efeito Joule. Então isso acontece com os resistores ôhmicos e os reostatos também. Os resistores são utilizados como aquecedores em chuveiros elétricos, torneiras elétricas, ferros de passar roupa, torradeiras elétricas, etc. Eles são também usados para limitar a intensidade da corrente elétrica, que passa por determinados componentes eletrônicos. É claro que nessas utilizações a finalidade não é dissipar energia elétrica, como ocorre nos aquecedores. Então vamos lembrar um pouquinho, né, turma, da primeira lei de Ohm, do Uri. Então, olha lá, mantida a temperatura constante, a DDP, ou seja, a diferença de potencial aplicada a um resistor, é diretamente proporcional à intensidade da corrente elétrica que o atravessa. Então, ou seja, a tensão U é igual ao produto da sua resistência vezes a corrente I. É o famoso Uri, terceiro ano. Então, lembrando que a tensão vai ser sempre dada em volts, né, sobre os terminais de um resistor. Por exemplo, na extremidade A, nós temos uma tensão, por exemplo, de 120 volts. E ao atravessar o seu resistor, chega na outra extremidade B com 10 volts, nós teremos uma diferença de potencial de 110 volts. Basta vocês fazerem, né, uma O potencial menos o menor elétrico, ou seja, 120 menos 10, nesse exemplo, daria 110 volts. R é a resistência do resistor, dada em ohms, e I é a intensidade da corrente elétrica, dada em amperes, ok? Como a gente apresenta o resistor, vamos lembrar, né? Então, olha lá, nós temos um circuito elétrico aqui simples, onde a gente tem uma bateria, lembrando que a corrente, né, sai do polo positivo, vai vir percorrer o circuito, atravessa o resistor, chegando ao polo negativo do gerador. Esse é o movimento da corrente elétrica. Lembrando que o movimento real dos elétrons ocorre no sentido contrário. Sai do polo negativo, né, da bateria ou do gerador, atravessa o resistor e chega ao polo positivo, né? Lembrando que o negativo atrai positivo. Cargas opostas, né, se atraem e cargas de sinais iguais se repelem. Só para vocês lembrarem, tá? Bom, os resistores obedecem, né, à lei de Ohm, são chamados resistores ôhmicos, ok? Lembrando que o gráfico, né, da tensão U em função da corrente I é um gráfico linear, ou seja, são grandezas diretamente proporcionais. Aumentando-se o valor da tensão aplicada, né, sobre esse resistor, também aumenta-se a intensidade da corrente elétrica. Então aqui a gente pode fazer a relação, que a resistência desse resistor ôhmico constante, ela vai ser a razão da tensão U sobre a corrente I1, a tensão U2 sobre a corrente U2, a tensão U3 sobre a corrente I3, assim vai. E sempre são valores constantes. Então, essa razão mantém-se constante. Um exemplo, por exemplo, 10 volts está para 1 ampere, assim como 20 volts estará para 2 amperes, assim como 30 volts estaria para 3 amperes, ou seja, essa resistência seria, no caso do exemplo, de 10 ohms. Então, terceiro ano, lembrar dessa importante relação, que a resistência de um resistor ôhmico ela é constante, e basta a gente pegar o valor da tensão aplicada sobre ele e dividir
pelo valor da intensidade da corrente elétrica que o atravessa. Lembrando das relações de potência, né, dissipada por um resistor, a gente pode escrever três relações, que a potência é o produto da tensão vezes a corrente I, U vezes I, tá? O PUI ou PIL, né, depende muito de cada livro, que a potência é igual também à sua resistência vezes a corrente I ao quadrado, né, a intensidade da corrente ao quadrado, e que a tensão ao quadrado sobre a resistência também nos fornece a potência. Então, por exemplo, se eu tenho três lâmpadas, né, associadas em série, uma de 100 watts, outra de 80 watts, a outra de 60 watts. Vocês podem ter certeza que ao serem percorridas por uma única corrente de mesma intensidade, né, então associada em série, a lâmpada que brilhará mais, ou seja, a lâmpada que terá maior brilho, é a de maior potência. Então ela dissipa maior energia. Então, em compensação, ela consome mais. Então, lembrar que se vocês verem três lâmpadas, por exemplo, associadas em série, a de maior brilho é que tem a maior potência, ok? É uma dica para que vocês possam anotar nos seus concursos, nos seus vestibulares que vocês forem fazer. Agora, lembrando, né, turma, que a resistividade de cada resistor depende muito do seu material. Então, por exemplo, né, um fio de cobre tem uma certa resistividade. Já um fio de alumínio tem outra resistividade. Já um fio de ouro, ele tem outra resistividade. Então, ou seja, a resistividade de um resistor, né, de um condutor, vai depender muito do seu material, do seu comprimento e da sua área. Então, a gente escreve, né, a segunda lei de Ohm, ou a lei da resistividade, que a resistência de um resistor é diretamente proporcional à sua resistividade, que é o ρ, vezes o seu comprimento. Então, maior o comprimento do condutor, maior vai ser a sua resistência, e dividido, né, ou seja, a razão da área da secção transversal desse resistor. Então, quanto maior a área, menor a sua resistência. Menor a área de secção transversal desse resistor, maior a sua resistência. Aqui, no caso, a área comparada com a resistência são grandezas inversamente proporcionais, ok? A constante de proporcionalidade ρ depende do material que o constitui o resistor e da temperatura, sendo denominada resistividade do material. É um valor tabelado, tá? Terceiro ano ele vai vir para vocês. Bom, então, ó, nos exercícios, vamos ver a associação dos resistores em série, que é a primeira referência do PET, né? Primeira e segunda semana do Plano de Estudo Tutorado, né? De Minas, o PET, volume 4. Então, aqui, turma, então vamos lembrar, olha lá. Eu coloquei três resistores em série, ou seja, três lâmpadas. Então, suponhamos que a primeira lâmpada eu chamei de R1, da sua resistência, a segunda lâmpada de R2, devido à sua outra resistência, e a terceira lâmpada com uma certa resistência que eu chamei de R3. E sobre elas eu conectei elas em série, em sequência, e coloquei um único fio condutor que atravessa elas. E passei uma corrente I que atravessa as três resistências, né? Então, terceiro ano, suponhamos então ó, que essa lâmpada número 1 tá, tivesse uma potência de 100 watts, a outra, lâmpada 2, de 80 watts, é um exemplo só. E a lâmpada 3, por exemplo, 60 watts. O que eu quero que vocês percebam? Quando colocarmos o mecanismo em funcionamento, a intensidade da corrente elétrica que atravessa vai ser a mesma sobre a lâmpada 1, a mesma sobre a lâmpada 2, a mesma sobre a lâmpada 3. Só que qual a lâmpada brilhará mais? Como a intensidade da corrente é a mesma, né? E elas são proporcionais também, né? A sua tensão e a sua resistência, a que tiver, então, maior potência, brilhará mais. Então, no caso, se aqui tem 100 watts de potência, 80 watts na lâmpada 2 e 60 watts na lâmpada 3, a lâmpada 1 vai ter maior brilho, tá? E aí o que acontece? Como a potência é diretamente proporcional à sua tensão e à corrente I, a corrente que atravessa a associação é a mesma. Então, a de maior brilho subentende que a tensão entre os seus terminais, a primeira tensão, ela é maior, porque será a lâmpada de maior brilho, de maior potência, 100 watts. Como a corrente elétrica vai ser a mesma, então ela terá maior tensão. Seguido, então, depois da tensão intermediária da lâmpada 2, de 80 watts, e a menor tensão se encontraria na lâmpada 3, de 60 watts de potência, de menor brilho. Para acharmos a tensão equivalente numa associação em série, terceiro ano, basta somar as tensões parciais, tá? Então, se eu quiser encontrar a tensão equivalente aqui, basta somar a primeira tensão, o 1, mais a segunda, o 2, a terceira, o 3, que eu acho a tensão equivalente. Do mesmo jeito, se eu quiser encontrar a resistência equivalente dessa associação, eu vou somar a primeira resistência, mais a segunda, mais a terceira. Basta somar as três resistências aqui, que a gente encontra o resultado. E a corrente equivalente
é igual, ou seja, é a mesma corrente que passa sobre o primeiro resistor, sobre o segundo, sobre o terceiro. Então, essas observações eu gostaria que vocês observassem, né? Então, olha lá, a gente resumindo aqui, e podemos, né, colocar, resumindo, a associação em série aqui. Então, olha lá, na associação em série, todos os resistores são percorridos pela mesma intensidade da corrente I, inclusive o equivalente. A DDP, ou seja, a tensão, a diferença de potencial em cada resistor, é diretamente proporcional à sua resistência elétrica, aquilo que eu comentei com vocês nesse exemplo. Então, a tensão do primeiro resistor é o produto da sua resistência pela corrente I. Já a tensão do segundo resistor é a resistência 2 pela corrente I. Já a tensão do terceiro resistor é a resistência 3 vezes a corrente I. A potência elétrica dissipada em cada resistor é diretamente proporcional à sua resistência elétrica. Então, ou seja, quem tiver maior resistência terá maior potência, consequentemente, maior brilho. Quem tiver maior tensão também terá maior potência, consequentemente, maior brilho, ok? A DDP total, ou tensão equivalente, é a soma das tensões parciais. Então, ou seja, o equivalente será a tensão somada do primeiro resistor, mais do segundo, do terceiro, e assim sucessivamente, quando tivermos mais de 3 resistores em série, ou 4, o que seja. E a resistência equivalente é igual à soma das resistências associadas. Então, ou seja, a resistência em série será a soma de R1 mais R2 mais R3, ok? Turma, vejamos aqui, né, então, olha lá, ó. Então, no nosso plano de estudo tutorado, no nosso PET volume 4, que são essa primeira e segunda semana que nós vamos estar trabalhando, com associações em série em paralelo. Então, aqui, tudo que eu comentei com vocês, ele faz essa representação na teoria, então, de forma simplificada, não tão detalhada, feito vocês estão vendo agora. Então, lá, associação dos resistores em série e em paralelo, eles vão especificando para vocês, olha lá, então a resistência equivalente na série corresponde à soma das parciais, né, ó. Então, a resistência equivalente, para que vocês possam lembrar, numa associação em série, pode ser determinada, né, com a seguinte expressão, ou seja, a resistência equivalente corresponde à soma de todas as suas resistências, e quando for em paralelo, é a soma dos inversos. Aí já fazendo a comparação com vocês aqui, ó, na segunda associação que está aqui na figura, nós temos uma associação em paralelo. A diferença entre as duas associações, terceiro ano, ocorre o seguinte, só para vocês exemplificarem. Se eu pego, por exemplo, as lâmpadas pisca-pisca, eu quero enfeitar a minha árvore de Natal, vamos supor que esteja chegando o Natal, e aí eu coloco, por exemplo, 10 lâmpadas, tudo em sequência, conectadas em série. Então aí, por exemplo, vamos supor que de uma hora para outra a segunda lâmpada dessas 10 lâmpadas associadas em série se queime. Pode ter certeza, terceiro ano, que nenhuma outra vai acender. Porque em série, a partir do momento que uma lâmpada entra, né, com um defeito, alguma coisa, ela para de funcionar, então a corrente é cortada. Então ela não atravessa nenhum dos resistores posteriores ou anteriores. O que não ocorre em paralelo. Que em paralelo, a corrente, quando ela entra numa associação no extremo, ela vai ser dividida lá em vários ramos. Então, por exemplo, aqui nessa associação em paralelo, nós temos 3 lâmpadas em paralelo, suponhamos que a primeira queime. Vocês podem ter certeza que a corrente não vai continuar na primeira resistência, mas vai atravessar o segundo e o terceiro resistor, e vai funcionar. Então, aqui, por exemplo, nas nossas casas, né, nos prédios, por exemplo, eu estou falando com vocês, eu estou usando uma extensão. Então, por exemplo, a associação das extensões são em paralelo. Se eu coloco um T, eu ligo, por exemplo, a TV, o computador, tá? Então, a TV e o computador, e, por exemplo, meu aparelho de som. Se, por exemplo, a TV queimar associada em paralelo, pode ter certeza que, no caso, o computador e o som vão estar funcionando perfeitamente. Para achar a resistência equivalente na série, nós vamos somar diretamente as resistências. R1 mais R2 mais R3, assim vai. Quando é em paralelo, não. Olha lá, terceiro ano, é soma dos inversos. 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre Rn, assim vai. Então, uma dica que eu quero dizer para vocês. Na associação em série, a resistência equivalente ela é maior que qualquer um dos associados, né, os resistores que estiverem. Por exemplo, se eu tenho 3 resistores associados em série, um de 10 ohms de resistência, outro de 20, outro de 30. Então, se eu somar 10 mais 20 mais 30, eu terei 60 ohms de resistência equivalente. Mas se eu pego esses mesmos resistores, o de 10 ohms, o de 20, o de 30, e associo em paralelo, a resistência equivalente ela vai mudar, ela vai ser menor que qualquer um desses 3 associados em paralelo. Então, ou seja, eu tenho um resistor de 10 ohms associado em paralelo com um de 20 ou com outro de 30,
Então, olha o que vai acontecer. A menor resistência é de 10 ohms. Vocês podem ter certeza que, em paralelo, a resistência equivalente será menor que 10 ohms. Para isso, a gente tem que fazer 1 sobre E equivalente será igual a 1/10 mais 1/20 mais 1/30, aí no caso da associação. Tirar o mínimo múltiplo comum de 10, de 20, de 30, que seria o 60, fazendo a associação deles, ao tirar um mínimo múltiplo comum aqui, aí vocês terão, né, 60 dividido por 10 vai dar 6, 60 dividido por 20, né, no caso, aí vocês acharão 3 aqui no caso, aí 60 por 10 serão 6, 60 por 20 dará 3, e o 60 por 30 dará 2. Então, aí vocês associando e fazendo, né, a relação que vocês têm, vocês vão multiplicar, vocês vão ver que a resistência equivalente vai dar menor que 10 ohms. Nós vamos estar fazendo exercício sobre isso, mas eu quero que vocês percebam essa diferença. Outro detalhe que existe entre as duas, comparando o terceiro ano, é que a tensão equivalente na série, nós estamos vendo aqui, ela corresponde à soma das tensões parciais. Então, voltando aqui, né, então, olha lá, a tensão equivalente na série é a soma das parciais, né, e a resistência também é a soma das parciais. Agora, em paralelo, isso não ocorre, tá? Aí a tensão equivalente é a mesma, e no caso a corrente corresponde à soma das parciais, ok? Então aqui, ó, ele até coloca para vocês, ó, quando a resistência é equivalente a apenas 2 resistores associados em paralelo, a gente pode fazer o produto dos dois sobre a soma dos dois. É bem interessante para que vocês possam acompanhar comigo, ok? Então, ó, já a associação em paralelo, então a gente tem um resuminho, para que vocês possam estar acompanhando comigo. Então, ó lá, R1, R2, R3 em paralelo, e aí sempre que estivermos em paralelo, ó lá, todos os resistores são submetidos à mesma tensão, à mesma DDP, inclusive o equivalente. A tensão da corrente elétrica que percorre cada resistor é inversamente proporcional à sua resistência elétrica. Então, ó, a tensão 1 vai ser igual, né? No caso, a primeira corrente I1, o primeiro ramo de cima, o superior. Então, se eu quero achar a corrente 1, basta nós fazermos aqui, olha lá, ó, terceiro ramo, a corrente 1, a corrente do ramo do meio e a do ramo inferior, basta a gente pegar a tensão equivalente e dividir pelas respectivas resistências. Ou seja, a primeira corrente do ramo superior vai ser a tensão sobre R1. A do ramo do meio é a tensão sobre R2. E a do ramo inferior é a tensão sobre a resistência R3. A potência elétrica dissipada em cada resistor é inversamente proporcional à sua resistência elétrica. Então, menor a resistência, maior será a potência. Então, a tensão ao quadrado sobre R1, a potência do primeiro resistor. A potência do segundo resistor, que estava associado no meio, é a tensão ao quadrado sobre R2. E a potência do ramo inferior, do R3, vai ser a tensão ao quadrado sobre a sua resistência R3. A intensidade da corrente total, né, ela corresponde à soma das intensidades, né, parciais, ou seja, I1 mais I2 mais I3. E lembrando, né, que a resistência equivalente corresponde à soma dos seus inversos. Então, 1 sobre a resistência equivalente será 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, e assim vai sucessivamente, ok? Então, turma, vamos ver aqui no PET, né? Então, aqui, ó, aqui gostaria que vocês acompanhassem comigo, já na página 75. Então, aqui, aliás, na 74 ainda, né? Então, aqui, ó, nós temos, né, aqui nos exercícios, se não me engano, da página 74 ou 75. Vamos só acompanhar aqui. É a página 75 já, né? 74 foi a introdução, agora é 75. Olha, reparem, nessa atividade da primeira e segunda semana do PET, do volume 4, olha. Então, vamos acompanhar aqui comigo. Vocês estão vendo o compartilhamento da tela direitinho, acompanhando o terceiro ano? Então, olha, a diferença de potencial entre os extremos de uma associação em série de 2 resistores de resistência 10 ohms e 100 ohms é 220 volts. Então, olha lá, foi dado o circuito, colocamos uma bateria de 220 volts de tensão e conectamos em série, ou seja, em sequência, um resistor de resistência de 10 ohms e o outro de 100. O que o exercício pede? Bom, o valor da resistência equivalente é letra A, 55 ohms, letra B, 110 ohms, letra C, 15 ohms, letra D, 220 e letra E, 1.100 ohms. Bom, o que a gente acabou de ver, né, terceiro ano, voltando aqui à parte do exercício.
toda vez que nós tivermos os resistores conectados em série, a resistência equivalente corresponde à soma das resistências. Então, em série, basta somar R1 mais R2 mais R3 e assim sucessivamente. Então, aqui, voltando ao exercício, se eu tenho, né, lá, a resistência de 10 ohms e a outra de 100, para acharmos a resistência equivalente aqui, basta somar 10 com mais 100, vai nos dar 110, no caso, seria a letra B aqui, tá? Eu até fiz a resolução no slide à parte, e vou colocar para vocês aqui. Estão acompanhando comigo aqui no Zoom, ó. Depois eu vou disponibilizar para vocês no Classroom, tá, turma? Para que vocês possam acompanhar, tá? E ter a resolução deles aqui, ó. Aí eu até fiz uma observação também, então aí foi bem legal para que vocês possam, né, entender um pouquinho mais. Então deixa eu só aumentar o zoom aqui no compartilhamento da tela. Aí, ó. Então vejamos, turma, olha. Então eu tenho os dois resistores, o de 10 ohms e o de 100. Como estão associados em série, que é a resistência equivalente, bastava somar. 10 mais 100, 110 ohms, resposta letra B. Agora, se eu quisesse encontrar a corrente elétrica aqui no exercício, não pediu, tá, terceiro? Não estou fazendo por minha conta. Então, bastava a gente fazer a primeira lei de Ohm, que a gente viu nas aulas anteriores, o URI. O U é igual a R vezes I. Onde o U é a tensão da bateria, 220, igual a resistência equivalente da tensão, ou seja, nós temos na associação o resistor de 10 ohms e o de 100, ou seja, o 110, e a corrente I a gente quer encontrar. Bom, 110 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, 220 por 110 dará uma corrente elétrica de 2 amperes. Ou seja, né, esse gerador, ao estar em funcionamento, em contato em série com um resistor de 10 ohms e outro de 100, nos fornecerá uma corrente de 2 amperes atravessando o primeiro resistor e o segundo. Se eu quiser calcular a tensão sobre o primeiro resistor, basta fazer 10 ohms vezes a corrente de 2 amperes, dará 20 volts. E achar a tensão do segundo resistor, basta fazer a sua resistência de 100 vezes a corrente de 2 amperes, 100 vezes 2, 200 volts. 200 volts somados aos 20 da primeira tensão parcial nos dará o total, que corresponde à tensão da bateria, 220 volts. Ok? Agora já reparem o exercício 2 do PET. Então aqui, olha lá. Um circuito elétrico é formado por 4 resistores de 1,5 kΩ. Cuidado com essa simbologia. De resistência ligados em paralelo. Determina a resistência equivalente desse circuito, terceiro ano. Lembrando que 1 quilo corresponde a 1000 vezes. Bom, eu fiz aqui a representação para vocês no slide. Então, como nós temos, né, 4 resistores em paralelo e achar a resistência equivalente dele, então basta a gente fazer 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre o primeiro resistor, 1 sobre a resistência do segundo resistor, 1 sobre a resistência do terceiro resistor e 1 sobre a resistência do quarto resistor. Como eles são iguais, a gente pode condensar. Então, lá, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, 1 sobre R3, 1 sobre R4, e as resistências são todas iguais. Quando a gente vai fazer a soma das frações de mesmo denominador, por exemplo, quanto é 1/5 mais 1/5 mais 1/5? 3/5. Então, 1 sobre R, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R, nos dará 4, explicando cruzado aqui, e achando a essência equivalente, nós teremos 4R equivalente igual a R equivalente vai ficar a resistência dividido por 4. Aquilo que eu havia comentado com vocês, terceiro ano, que na associação em paralelo, a resistência vai cair, ela vai ser menor. Então aqui, como era 1,5 kΩ, e o quilo representa 1000 vezes, então 1,5 vezes 1000, 1500 ohms. Dividido por 4, por os 4 estarem associados em paralelo, nós teremos a resistência equivalente de 375. Reparem como ela já foi menor, porque cada um dos 4, terceiro ano, teria resistência de 1,5 kΩ, ou seja, 1500. Então, 1 sobre 1500, mais 1 sobre 1500, mais 1 sobre 1500, mais 1 sobre 1500, vai nos dar a resistência equivalente de 375 ohms. Ok? Continuando o terceiro exercício da primeira e segunda semana do PET, né? Então, aqui, olha, vejam, terceiro ano, já na página 76. Determine a resistência equivalente do circuito, né? Lá, ó, em série a seguir. Então, reparem novamente, eu tenho uma bateria de 35 volts, e aí eu tenho, olha, o primeiro resistor de 15 ohms, o segundo de 10 ohms, em série, tudo em série, com o terceiro de 25 ohms, o quarto, novamente de 25,
o quinto de 10 ohms e o sexto resistor, novamente, de 25. Estão em série, o que a gente aprendeu? Quando a gente tem vários resistores em série, pode ser 1, 2, 3, 4, N resistores, para achar a resistência equivalente em série, basta somar. Se fosse em paralelo, faríamos a soma dos seus inversos. Então, seria sobre 1 e 2, 1 sobre 3, mas não está em paralelo. Eles estão em série. Então, volto a comentar com vocês aqui. Então, em série, basta somar, né, diretamente as suas resistências. Como aqui no exercício, né, nós temos, olha lá, o primeiro resistor de 15, somado ao de 10, 25, façam a soma comigo, gente. Mais o terceiro de 25 vai dar 50. Mais o quarto de 25, 75. Mais o quinto de 10 ohms, 85. E mais o sexto de 25, teremos ao todo 110 ohms de resistência aqui, equivalente, concordam? Eu fiz o slide aqui, vamos acompanhar. Vocês são todos intelectos, olha lá, inteligentes, basta lembrar. Então, bastava somar as 6 resistências, né, em série, aí, parciais, para ter resistência equivalente. 15 mais 10, mais 25, mais 25, mais 10, mais 25. Resistência equivalente, né, de 110 ohms aqui. Ok? Entenderam um pouquinho? Terceiro ano. A diferença das associações em série e paralelo? Então, resumindo, esta primeira e segunda aula da semana do PET no volume 4, então, em série, sempre que nós tivermos 3, 4 resistores em série, lembrar que todos são percorridos pela mesma corrente elétrica I, que as tensões parciais, no caso, basta vocês multiplicar R2 vezes I dá a segunda tensão. R3 vezes I dará a terceira tensão. Que a tensão equivalente corresponde à soma das tensões parciais. Então, para achar a tensão equivalente, bastava somar a tensão do primeiro resistor, mais o segundo, mais o terceiro, e que as potências elétricas são diretamente proporcionais à sua resistência. Então, quanto maior a resistência, maior será a potência, maior será o seu brilho. Já a tensão, então, total, basta somar as tensões parciais, e a resistência equivalente basta somar as resistências parciais. E já a associação em paralelo, não. Em paralelo, lembra que a resistência equivalente ela vai cair, pois corresponde à soma dos seus inversos. Né? Que a corrente também é dividida, em cada ramo passa-se uma corrente elétrica, desde que haja elemento do circuito, e que a potência dissipada já é inversamente proporcional à resistência. Então, quanto menor a resistência, no caso da associação em paralelo, maior será a potência. Consequentemente, maior será o seu brilho. A corrente equivalente vai ser a soma das correntes parciais de cada ramo, e a resistência equivalente, no caso em paralelo, ela corresponde, né, à soma de 1 sobre a resistência equivalente, igual à soma de 1 sobre cada resistor, né, que estiver associado em paralelo. Então, por exemplo, com 3, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, e assim sucessivamente. Ok? Bom, terceiro ano, espero que vocês, né, tenham gostado um pouquinho da aula. Deixa eu até passar essa animação rapidinho aqui para vocês, que eu havia preparado, né? Então, olha lá. Aqui no caso, quando vários resistores são colocados em seguida, ou seja, um do outro em série, no circuito, né, de tal forma a serem percorridos pela mesma corrente elétrica, dizemos que eles estão associados em série. Então, aqui na animação, ó, eu fiz para vocês aqui, olha lá que legal, né? Lá. Nós temos 4 resistores em série, a pilha funcionando como gerador, a corrente elétrica saindo do seu polo positivo, ela atravessa cada um dos 4 resistores, chegando à bateria ao seu polo negativo. Então, para vocês lembrarem um pouquinho, ok? Bom, turma, espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo enorme no coração de vocês, né? Então, eu fico muito feliz que vocês estejam, né, fazendo as atividades, se programando durante a semana. Eu vou estar postando os exercícios, né, no Classroom para que vocês possam fazer essa semana e mais atividades complementares. Então, um beijo enorme no coração de vocês, turma, e até a nossa próxima aula na semana que vem, se Deus quiser, e transmita também um grande abraço a todos os seus familiares, tá? Um beijo enorme no coração de vocês, turma. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, até a próxima aula, se Deus quiser.